Hoje a gente vai falar com a Lu Balbino e a gente vai falar um pouco sobre a saúde da mulher, tá certo? Oi, Lu! Oba, oba, Tudo Tabata, bem? tudo bem? Primeiro do que tudo, muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada. É um prazer ter você aqui novamente, né? A gente já fez uma live no ano passado juntas. Não Exatamente. tem problema não. Para a gente ganhar tempo, eu queria que você Hum, contasse para todo mundo como foi que você conheceu os óleos essenciais e qual foi aquela experiência que você passou a acreditar. Porque todo mundo no início tem uma certa dúvida, né? Então, qual foi aquela experiência que você falou assim, não, esse negócio realmente funciona? Bom, veja só. Eu conheci os óleos essenciais através da Amélia, né? O meu esposo tem uma crise de sinusite, assim, que era assim, uma coisa normal pra gente lá em casa, né? E já estava tão acostumada que nem achava estranho mais. E era corticoide, era antibiótico, essas coisas mais. Aí foi quando a Amélia me apresentou esses óleos essenciais, né? Foi lá em casa, já levou o difusor, já colocou o brief, já colocou o peppermint no difusor. Ele começou a usar e que, por incrível que pareça, Tabata, em 3 dias ele saiu da crise de sinusite, que ele só saía com antibiótico e com corticóide, saiu sem usar nenhum deles, só com os óleos essenciais. Aí Olha, esse usar nos encantou, né? E com esse encantamento que a gente ficou, né? Todo mundo ficou assim estarrecido, eu resolvi levar esse bem para minha família também. Né? Eu apresentei para meus irmãos, para minhas irmãs, para as minhas cunhadas, né? E lá na minha casa também não foi diferente. Porque a minha família, assim, nós temos a pele clara e nós somos, assim, fortes candidatos a ter câncer de pele, né? E uhum. eu tenho uma das minhas irmãs que ela já estava, assim, primeiro, ela não acreditava nos olhos. Não acreditou. Comprou um kit só por, assim, por influência, porque os outros estavam comprando, ela foi, se cadastrou e comprou um kit também, né? Mas aí eu orientei, ela começou a usar o frankincense 3 vezes ao dia, né? A gotinha de frankincense com o óleo de coco, né? O óleo carreador. E quando foi com uns 15 dias depois, ela simplesmente mandou um áudio para mim. Disse, Lu, mulher, né que é verdade? Eu comecei a usar os olhinhos e não é que funciona mesmo. Eu já estava com uma consulta marcada com a doutora dermatologista, né? Para daqui a 15 dias. Mas as crostinhas que estavam no meu rosto já sararam todas, não tem mais nenhuma crostinha, usando o óleo de olíbano diariamente. Então, Olha. isso fez com que até os outros irmãos que também, né, tinham esse mesmo cuidado de ir ao dermatologista a cada 6 meses fazer a limpeza de pele, que nós fazemos sempre, né? Então, já chamou a atenção e eles também passaram a fazer o uso do frankincense diariamente. Então, essas duas experiências, assim, foi assim, o que mais impactou todo mundo, né? E que fez com que a família quase toda já está usando os óleos essenciais. Isso foi maravilhoso. Incrível. Muito bom, muito obrigada por compartilhar. E é normal mesmo. Geralmente a gente utiliza ou a gente compra os óleos essenciais querendo acreditar, mas é só quando de fato a gente tem a nossa Eu primeira experiência que a gente não sou paciente, entende não. como é que eles Paciente, paciente. funcionam. Ótimo. Então, Lu, você disse que tinha preparado algumas perguntas para me fazer. Manda bala. Quais são as Exatamente. perguntas que você Ó, tem? O que eu não souber, a gente aprende junto. bom, veja só. Bom, vamos lá. Bom, Tabata, nós sabemos que o emocional tem assim um peso muito grande, né? Na nossa saúde, né? Saúde física. O emocional, assim, o emocional estando equilibrado já é meio caminho andado, não é verdade? O que é que você nos orienta para deixar a gente assim emocionalmente mais equilibrado, né? E como a gente deve usar esse óleo essencial? Tá certo. Eu gosto muito para o nosso emocional, a gente precisa entender que as nossas emoções, elas não são uma coisa separada, né? As pessoas acham que a mente é uma coisa, o corpo é outra. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que começa na nossa mente não termina na nossa mente, vai para o resto do nosso corpo. Tanto é que nós temos doenças psicossomáticas, né? Às vezes elas não têm uma causa, você faz exame, não aparece nada, mas você sente dores e tudo mais. Outra coisa que é muito importante, o que fica no nosso corpo não fica só no nosso corpo, também afeta o nosso emocional. Então tudo aquilo que você come, as coisas que você assiste, as emoções que você tem, tudo isso é digerido e afeta também o seu emocional.
não é por menos que existem vários estudos que mostram que as pessoas que consomem mais açúcar branco, carboidrato, elas têm mais depressão ou têm mais tendência a essa negatividade, esse sentimento de indisposição mental. Então, é muito importante a gente entender que é necessário um equilíbrio das coisas. Por isso que quando eu falo sobre emoção, eu gosto muito de falar da homeostase corporal. Então, a gente precisa pensar que, para eu estar bem emocionalmente, meu corpo precisa estar bem também. Então, o primeiro passo é cuidar da nossa imunidade. Então, eu vou passar um trio para vocês aí, mas o primeiro trio dessa saúde emocional é a imunidade. Então, eu gosto muito de utilizar todos os dias pela manhã uma gotinha de On Guard numa colher de mel. Ou pode ser na sua batida, na sua vitamina, uma gotinha de On Guard. O On Guard ele é um mix imunológico e ele vai te dar esse up, ele vai te dar imunidade, saúde necessária para que você consiga processar essas emoções ao longo do dia, para que você não esteja suscetível a qualquer gripe, qualquer coisinha que vem aí. Outra coisa que é muito interessante, eu gosto no período da manhã até escurecer, não escurecer em Maceió, tá? Porque aí escurece muito tarde. Aqui na minha cidade escurece 5 horas, 5 e meia. Então, até mais ou menos umas 5 e meia, eu gosto de utilizar sempre um óleo essencial cítrico. Porque o óleo essencial cítrico, ele nos deixa para cima, ele eleva as nossas emoções. Então, quando eu utilizo, eu sento para trabalhar, eu gosto sempre de colocar um cítrico, que pode ser um limão, uma tangerina ou um mix que a gente tem chamado Elevation. O Elevation é um mix de óleos essenciais para elevar o seu humor. Então, quando você utiliza ele pela manhã, você se sente mais disposto, você tem um bem-estar. E eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas felizes adoecem menos. A gente pode ter o mesmo nível de dor, a gente pode ter pego a mesma virose, coisas do tipo. Mas quando a gente está feliz, a gente sente menos dor, a gente reclama menos, nós nos sentimos melhor. É por isso que eu gosto de estimular a alegria durante a manhã. E quando chega aí a partir de umas 5, 6 horas, eu gosto de utilizar um óleo calmante, porque já está na hora de dar uma tranquilizada no nosso humor. E eu gosto muito de usar o óleo essencial de Balance, porque o Balance é um equilibrador emocional. Ele não vai te deixar naquele ups, sabe? A hora tá em cima, a hora tá embaixo. Não, você vai ficar mais constante. Então, quando você tem essa prática diária, aromaticamente, usa o Elevation pela manhã até escurecer e o Balance durante a noite, você com certeza vai ter um equilíbrio emocional. E aí é muito importante a gente entender também que é mais interessante a gente manter as emoções equilibradas do que esperar entrar naquela crise de ansiedade ou esperar ficar ruim para depois olhar para as nossas emoções. A gente não quer tratar a doença. A gente quer que uma pessoa com saúde tenha mais saúde. E aí, por isso, se a gente usar eles dessa forma, a gente vai manter o nosso estado emocional mais equilibrado. Isso é verdade. Tabata, vamos falar agora de um assunto assim que preocupa muito a mulherada, né? Nós sabemos que emagrecer não é um processo simples, né? Ele requer assim, muito cuidado, muita responsabilidade, não é verdade? Nós sabemos que é um conjunto de ações o emagrecimento, né? É uma reeducação alimentar, né? Ingerir muita água, fazer uma atividade física e cuidar também do emocional para evitar aquela famosa compulsão, não é isso? Uhum. Como é que eu posso emagrecer de forma saudável? Quais são os óleos que podem me ajudar e de que forma, né? Se bem que nós sabemos que tem algumas pessoas que o limão não resolve, né? Para mim resolveu, mas pessoas que o limão não resolve. Como é que vocês podem nos ajudar nesse sentido? Quais óleos devemos usar? Tá, vou falar um pouquinho de alguns óleos, mas vou falar também da função do limão para aquelas pessoas que não funcionou para você, tá bom? Primeiro, a função do limão em um acompanhamento para perda de peso, ela é uma função de desintoxicação. Então, ele não vai fazer todo o trabalho de perder peso, mas ele pode ajudar inicialmente você a desinchar. Você sente que toma o limão na sua garrafinha e você começa a ir mais vezes no banheiro, faz mais xixi. Segunda parte. Nós podemos usar os óleos essenciais que ajudam o nosso metabolismo, como, por exemplo, o óleo essencial de gengibre,
de pimenta preta, de toranja. Ingerindo, a gente pode colocar na nossa vitamina pela manhã, no nosso iogurte de tarde, sucos, água de coco, ou até mesmo fazer a ingestão em uma cápsula deles, uma gota de cada um, antes das atividades físicas, uma vez no dia. Porque o que você quer? Você não quer um boom na sua no seu metabolismo para você ficar suando hoje o dia inteiro e amanhã não fazer efeito nenhum. Não. Você quer, ao longo dos dias, ir instigando o seu metabolismo a trabalhar mais rápido. Então, quando você ingere uma gotinha desse mix todos os dias, você vai ajudando o seu metabolismo. Terceiro, se você é aquela pessoa que eu sei que existe, não estou julgando você, porque existem vários tipos de pessoas diferentes, mas se você é aquele tipo de pessoa que sabe que não vai ficar pingando uma gotinha de cada óleo, e inalando um, e passando o outro, naquela rotina 3 vezes ao dia, se você sabe que você não vai fazer isso, então a gente vai facilitar e usar o óleo essencial Smart Sassy, que é um blend que já vem próprio para a aceleração do metabolismo. Então, ele vai ter a toranja, que inibe o seu apetite, ele vai ter o limão para essa fase de desintoxicação, ele tem o gengibre. Então, ele é um óleo essencial que foi feito para isso. A gente pode usar ele aromaticamente para controlar o nosso apetite, a gente pode utilizar ele na massagem localizada depois da atividade física ou antes. Vocês vão sentir que ele dá uma pinicada na pele, mas é para isso mesmo. Ele está queimando de fora para dentro também, porque a toranja é excelente para circulação, para quem tem celulite, pode fazer a massagem com o Smart Sass. E nós também podemos fazer o uso interno dele. Como é que vai ser esse uso interno? Depende do quanto peso você quer perder, mas nunca comece com a dosagem máxima. Então, você pode tomar 2 gotas 2 vezes ao dia. Ah, eu tomei, senti a primeira semana que não teve muito efeito. Aumenta para 3 gotas 2 vezes ao dia. Depois, 3 gotas 3 vezes ao dia. 4 gotas 3 vezes ao dia. Até você sentir que realmente tirou seu apetite. Mas você não vai passar de 5 gotas, tá bom? Então, vai parar nos 5 gotas e vai manter. E tem gente, por exemplo, se eu tomo Smart Sassy hoje, daqui 3 dias eu não almoço. Não almoço, não janto, tudo que eu olho embrulho meu estômago. Mas eu conheço pessoas e acompanho alguns pacientes que o Smart Sassy demora 15 dias para fazer efeito, que são pessoas que comem bastante à noite. Então elas demoram uma média de 15 dias para começar a me dizer assim, tá, eu não tô mais sentindo vontade de jantar. Isso é normal? Isso é ótimo, é excelente, mas significa que ele age diferente para mim do que age diferente para você, mas com certeza ele vai ter um efeito de, se você tomar antes da caminhada, você vai ficar mais suado, ele ajuda a dar esse suador. Se você continuar utilizando ele prolongadamente, ele vai inibindo o seu apetite. Mas a gente nunca começa com as 5 gotas 3 vezes ao dia, porque o óleo essencial de Smart Sass é um acelerador metabólico. E muitas pessoas querem começar já com tudo e me ligam no outro dia e falam assim, eu tô com enxaqueca e é esse óleo, o óleo não me fez bem. Gente, ele é um acelerador metabólico, ele tem canela. Se você já começa com o máximo, o seu corpo ele não está preparado para absorver tudo isso. Então, vamos começar aos poucos. Introduz uma caminhada, uma atividade física junto e vocês vão perceber. Inclusive, tem até um desafio nos Estados Unidos chamado Desafio Smart Sassy. Lá chama Slim Sassy, mas é o mesmo óleo essencial. Que você olha as pessoas antes e depois de 3 meses ingerindo o Smart Sassy. E é incrível a quantidade de peso que elas perdem. Porém, a gente precisa ser regrado e lembrar de tomar as 3 vezes ao dia. Para facilitar, eu falo para alguns pacientes que já estão na fase das 5 gotas. Coloca as 15 gotas na garrafa e vai fazendo o refil de água ao longo do dia. Vai tomando, vai tomando, vai tomando. Mas elege a sua garrafinha do Smart Sassy para você não esquecer de tomar a sua dose do dia. Tá bom. Tudo certo. Fiz a minha reeducação alimentar, usei os óleos direitinho, emagreci. E agora? Apareceram as estrias, a flacidez, não é? E a celulite. E aí, tem jeito? Tem jeito. Então,
Ó, vou passar algumas dicas aqui, lembrando que a gente precisa de um uso mais contínuo para ver essa diferença, tá bom? Então, o óleo essencial de olíbano, ele ajuda a retardar o envelhecimento das nossas células e a atrasar esses sinais de flacidez. Então, enquanto você está fazendo uso para perder peso, já seria interessante você ir fazendo uma massagem corporal ou utilizando aromaticamente internamente o óleo essencial de olíbano, porque ele é muito bom para isso. Agora, tem uma receitinha também. Você pode colocar 2 gotas do óleo essencial de patchouli com 2 gotas do óleo essencial de gerânio no creme de Deep Blue. Sabe o Deep Blue? Que é aquele que deixa a pele primeiro quente, depois fria, quente, fria. Ele ativa a circulação e ele é excelente. E ele foi feito e desenvolvido inicialmente para a parte estética. Mas ele era tão bom como um anestésico local que hoje em dia ele é muito mais utilizado pelos fisioterapeutas para as áreas de reabilitação, fibromialgia. Então, se você usar esse creme do Deep Blue como um creme base e colocar óleos essenciais que podem ajudar nessa questão da flacidez, ele vai ter um resultado incrível. Então, 2 gotas de patchouli, 2 de gerânio no creme de Deep Blue e faz essa massagem, pelo menos 1, 2 vezes por semana. A massagem local, na área onde você quer que ative. Inclusive, vai ajudar bastante. sim, inclusive eu já utilizei. Tem algumas pessoas que eu conheço que utilizam, que elas pegam o Deep Blue, diluem um pouco com óleo de coco esse creme e elas passam uma quantidade menor no rosto para ativar, né, o colágeno, para ativar essa circulação. Arde bastante, não vou falar para você que não arde, arde muito, mas elas gostam e acreditam nesses resultados e têm visto. Mas é interessante também, eu quero usar outros óleos, ou eu não tenho esses, o que é que eu posso fazer com os óleos que eu já tenho? Vamos pensar na função de cada óleo. O alecrim, ele é um vasodilatador, então o alecrim vai ajudar nessa dilatação dos vasos, ele vai ajudar você nesse processo se você utilizar ele na massagem, se você tomar chá de alecrim. O cipreste, ele é um vaso construtor. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela teve a gestação e a barriga dela ficou muito machucada, né? Ficou cheio daqueles lacinhos, lacedas. Ficou parecendo que um gatinho arranhou a barriga dela. Então, o que ela fez? Ela usou o óleo essencial de cipreste com óleo de coco todos os dias. E ela fez um vídeo antes e depois. E, gente, era incrível. É claro que elas ainda estavam lá, mas saiu aquele aspecto vermelho. Ele ficou mais da cor da pele dela. E o que ela me relatou é que antes passava a mão nas estrias e você sentia esses buraquinhos que a estria tem. Agora ela passa a mão e ela sente mais retinho, como se tivesse ou exaurido um pouco, né? Tirado um pouco daquela elevação ou preenchido aqueles buraquinhos. Então, o cipreste, ele é excelente quando a gente vai fazer essa massagem para as estrias. Tá bom. Ô, Tabata, e uma das preocupações nossas, né, mulher, é a questão da pele, não é verdade? O que é que eu posso usar para prevenir ou para tratar a minha pele? Das rugas, das marcas de expressão, das manchas, a carência do colágeno e da própria hidratação. O que é que você recomenda? Então tá, olha, eu utilizaria, se você está iniciando, você ainda não vai fazer o seu próprio mix e tudo mais, eu utilizaria inicialmente, que foi o que eu utilizei, um blend pronto chamado Saluberry. E eu vou dizer por quê. Ele é um mix de óleos essenciais e muitos produtos que eu conheço de primeira qualidade para a pele, eles têm um valor elevado. E eu conheço alguns cremes que custam mais de R$ 1.000 e a gente sabe, tem muitas pessoas que utilizam. E quando eu fui estudar a composição desses cremes para ver, por que eles têm esse valor, né? Eu sempre encontro na composição frankincense em pó, resina de olíbano, eu encontro jasmim, extrato de jasmim e rosas. E eu sei que o óleo essencial de rosa de 5 ml, ele custa em média R$ 1.400 e R$ 1.600. E eu sei porque eu sei o que ele faz para nossa pele. E eu sei por que eles têm o resultado que a Lancôme tem, por exemplo, que é uma excelente qualidade de creme.
E no óleo deles, no creme deles, que é um dos cremes mais famosos, tem rosas. Então, quando você usa esse mix puro dos óleos essenciais chamado Salubelle, e você vai olhar a composição deles, ele já vem um pouquinho de frankincense, sândalo havaiano, helichrysum e rosa. Então, faz as contas comigo. Se você for comprar um olhinho essencial de rosa, que uma gota, gente, eu já experimentei, eu passei na minha pele à noite e no outro dia eu queria usar ele todos os dias, mas eu economizo. Então, o óleo essencial de rosas, ele é incrível para nossa pele. E se você tem a oportunidade de comprar um mix que já vem com o olíbano, a rosa, o sândalo havaiano, custo-benefício dele vai ser muito bom, porque você não vai precisar comprar todos eles para fazer o seu próprio mix. Esse mix já vem pronto. Mas é claro, se você já tem o sândalo, frankincense, helichrysum e rosa na sua casa, pinga 5 gotinhas de cada um num rolon, completa com óleo de coco lá no seu rolon de 10 ml e passa no rosto. Vocês vão ver milagres na pele de vocês. Agora, se você quer um check-up mais geral para sua pele, desde limpeza, tonificação, hidratação, eu uso muito um kit chamado Kit Verage. Ele é um kit para pele feito com óleos essenciais específicos para cada fase. Então, tem o sabonete com melaleuca e manjericão, que nós sabemos que o manjericão é maravilhoso para limpeza profunda e equilíbrio da oleosidade. Nós temos o tônico, que tem extratos botânicos com palma rosa, ylang-ylang. E a gente tem o sérum anti-idade, que vai vir com, olha o que tem no sérum: olíbano, sândalo havaiano, lavanda, mirra, helichrysum e rosa. Então, ele é um kit perfeito desde a fase da limpeza até o final. E se você for olhar, eu vou comprar o Salubelle separado. O Salubelle, o extrato puro desses óleos, ele tem o mesmo valor do kit Verage completo, que vem com sabonete, tônico, hidratante e sérum facial. Então, depende do que você quer. Você quer só um mix de óleos essenciais puro para sua pele, anti-idade, ou você quer o passo a passo? Então, às vezes eu vou equilibrando. Um mês eu uso ele puro, no outro mês eu uso o passo a passo para as viagens, para limpeza e tudo mais. Pois bem, muito bem. E em relação à queda do cabelo? Falta de brilho do cabelo, né? E as unhas enfraquecidas. O que é que você sugere para a gente usar? Tá, nesse caso, é muito importante a gente pensar não só nos óleos essenciais, mas também na nossa nutrição, Lu. Porque fazer um acompanhamento com um profissional, um nutricionista, porque é muito característico da queda de cabelo e das unhas fracas, uma associação dessa queda de cabelo com falta de vitaminas, né? A unha começando a ficar branco, muito quebradiça, isso geralmente é falta de vitamina no nosso organismo. Então, eu particularmente, eu uso o complexo ômega 3 da doTERRA, que é um complexo reforçado com óleo essencial de camomila alemã, laranja e outros óleos essenciais que ajudam para a nossa imunidade. E eu também utilizo o complexo vitamínico, que vai ter aí as vitaminas que a gente não consegue muitas vezes ter na nossa alimentação no dia a dia. Então, eles ajudam muito, tanto com a disposição que você vai sentir, energia, quanto com essas questões de unha e cabelo. Mas eu percebo muita diferença, inclusive eu tinha acabado de sair do hospital, né, para quem conhece a minha trajetória um pouco, e eu estava muito enfraquecida. E assim que esse complexo ômega 3 e o complexo vitamínico chegaram no Brasil, eu comecei a utilizar e eu percebi muita diferença. Inclusive a minha nutricionista falou: "Nossa, Tabata, o que que você está usando? Até a sua pele mudou". E a única coisa que eu tinha mudado era o complexo vitamínico. Então ele não só ajudou, mas ele potencializou os óleos que eu já utilizava. Mas se você quiser algum óleo essencial para usar de forma tópica, a gente também pode acrescentar alguns óleos essenciais no nosso shampoo. Como, por exemplo, eu gosto e acrescentei recentemente 3 gotinhas do óleo essencial de cedro, que é um hidratante, 3 gotinhas do óleo essencial de alecrim, que ativa o crescimento, e 3 gotinhas do óleo essencial de hortelã,
que ativa também o crescimento, porque ele ativa a circulação do couro cabeludo. No lugar do cedro, se você quer manter o cabelo e dar mais hidratação e brilho, você pode usar o óleo essencial de Ylang Ylang, que tem a mesma função do cedro, mas ele é muito mais cheiroso, né? Para quem conhece o Ylang Ylang, sabe que ele é basicamente um perfume puro. Então, eles ativam a circulação e vão ajudar o seu crescimento. E na unha, você pode passar topicamente o óleo essencial de melaleuca todos os dias. E vocês não vão acreditar no resultado que ele dá. Eu tenho algumas fotos nos destaques aí do Instagram sobre isso. Do antes e depois que uma amiga minha utilizou a melaleuca. E ela mostra o quanto a unha dela cresceu e nunca chegava naquele tamanho. Tanto as da mão quanto as do pé. Mas ela foi constante de usar todos os dias durante um mês. Verdade. A minha filha também usa melaleuca e o resultado é impressionante, né? Com o crescimento das unhas. Né? E eu também uso no meu shampoo Ylang Ylang, uso o Peppermint, uso a lavanda, uso o cedro, vou variando. Vou usando sempre 3 de cada vez, né? No meu shampoo. Ótimo, excelente. A lavanda também é muito boa. Muito bom. Ô, Tabata, e tem um problema que aflige hoje, acho que um percentual bem alto de mulheres, que é a questão da TPM, né? O que é que os óleos essenciais podem ajudar a mulherada nesses dias difíceis? Ok. Quando a gente vai falar de TPM, a gente fala mais do estresse, né? E eu vou falar um pouquinho, daqui um pouquinho também, de óleos essenciais que são conhecidos como fito-hormônios, né? Que eles vão funcionar no nosso corpo como se fosse uma injeção de hormonal, mas eles são naturais, são de plantas, são fito-hormônios, né? Então, nessa época de TPM, a gente pode ter duas formas de uso. Uma é daquela pessoa preventiva, né? Eu não quero sofrer, então eu vou utilizar todos os dias de forma preventiva, que é o que a gente deveria fazer em geral. E aí eu indicaria o óleo essencial de Claricalme. Ele é um mix de óleos essenciais femininos e vai ajudar a gente nesse equilíbrio hormonal para na semana, ou um pouco antes, a gente não ter aquele desequilíbrio hormonal que vai deixar a gente doida. Então, o Claricalme, você sai do banho todos os dias e pode passar ele no baixo ventre. Faz uma massagem. Gente, ele aumenta a libido. Ele dá uma sensação de bem-estar. O cheiro dele é maravilhoso. E quando chega a semana da TPM, você não fica louca, desesperada, querendo matar todo mundo. É como se fosse mais uma semana. Inclusive, tem muitas meninas que me relatam até para a menstruação, né? Que tem muita dor, muita cólica no dia que vai vir a menstruação. Elas começaram a usar o Claricalme diariamente. E quando desceu a menstruação, elas não estavam preparadas, tiveram que voltar para casa. Porque geralmente sente aquela dor, sente a dor nos seios. E como elas começaram a utilizar de forma preventiva, elas não sentiram a dor. E elas me ligaram, assim, desesperadas, né? Porque foram pegas desprevenidas, mas super felizes. Tabata, eu nem sabia que ia vir, eu não senti dor nenhuma, eu tô menstruada, mas eu tô normal. E é isso que a gente quer. A gente quer um equilíbrio hormonal para que você se sinta bem na semana da menstruação. Outro óleo essencial que é muito interessante, se você quiser ingerir, você pode ingerir uma gotinha todos os dias do óleo de gerânio ou sálvia esclareia, porque eles são esses fito-hormônios e vão ajudar você nesse equilíbrio emocional. Ah, bom, ótimo. E as cólicas menstruais que incomodam tanto? Sei que você tem uma experiência muito boa, né, com óleo essencial em relação à cólica, né? Conta aí pra gente. Então, eu conheci os óleos essenciais, aquela experiência que todo mundo tem. A minha foi com cólica, né? Uma amiga minha me deu uma gotinha de frankincense e falou, passa na barriga. Eu falei, até parece, né? Eu tomo Buscofen concentrado, esse negócio não vai funcionar. E quando eu passei, foi incrível. Eu trabalhei o dia inteiro, saí, andei. Quando voltei à noite, ela falou, e aí a cólica? Eu não tinha nem lembrado. Então, para mim, o frankincense, ele é incrível. Mas eu sei também que ele é um equilibrador hormonal e emocional muito bom. Então, ele vai ter mais ou menos o mesmo efeito quando a gente utiliza ele preventivamente com o Claricalme. Então, Claricalme a gente usa topicamente na barriga e a gente toma uma gotinha sublingual do olíbano para quem tem essa inconstância com as cólicas aí. Outra dica que eu dou é o orégano. Não sei se vocês já ouviram, mas geralmente é receita de vó. Toma chá de orégano que a cólica passa. E é real, existem sim algumas propriedades no orégano que vão fazer esse benefício para o nosso corpo. Então eu gosto de passar na minha mão creme do Deep Blue ou uma gotinha do óleo essencial de Deep Blue com uma gotinha do óleo essencial de orégano. Faz uma massagem na barriga.
pode fazer na frente, pode fazer na lombar atrás. E tem gente que gosta até de passar o orégano na sola dos pés. Põe uma meia, não dá 5 minutos, a sua cólica vai embora. Ah, bom. Ótimo. Ô, Tabata, e a menopausa? Que é outra fase assim difícil, sabe? Como é que nós fazemos para passar por essa fase assim com mais tranquilidade? Sim, então olha, essas ondas de calor, né, associadas a essa alteração hormonal que a gente conhece como menopausa, o tratamento mais comum nessa época é através da terapia de reposição hormonal, né? Então as mulheres elas começam a fazer essa reposição hormonal depois de um tempo. E eu achei muito interessante que eu li um estudo, recentemente eu até fiz um post lá no meu feed sobre esse estudo, que era sobre a salvia esclareia. E nesse estudo, na Faculdade de Shiraz, ele fala da eficácia da sálvia esclareia na redução das ondas de calor e de transpiração excessiva das mulheres. E o que aconteceu? Essas mulheres elas foram divididas em 2 grupos e elas tomaram diariamente comprimidos, uma de sálvia esclareia e outra de placebo, durante 8 semanas. E todas as que tomaram sálvia esclareia relataram uma diminuição das ondas de calor e dessa sensação de tranquilidade durante mesmo o período da menopausa. E por que isso aconteceu? De uma forma bem simplificada, tá? Porque a gente sabe que existem outros fatores, mas de maneira bem simples. Nessa altura, né, da menopausa das mulheres, os ovários das mulheres, eles secretam menos hormônios femininos, principalmente o que a gente conhece como estrogênio. Então, as complicações da menopausa, elas são também associadas a essa deficiência de estrogênio. E a utilização de um estrogênio das plantas, que é conhecida como fitoestrogênio, é muito eficaz na redução de alguns desses sintomas que são associados à menopausa para a gente. Então, mulherada, toma sálvia esclareia, passa claricalme na barriga, porque a sálvia esclareia, o gerânio, são fitoestrogênios. E eles não vão deixar o seu corpo ter um déficit de estrogênio e você vai se sentir maravilhosa nesse período. Ah, bom. Graças a Deus, né? Tabata, algumas colegas comentaram comigo essa semana em relação a um problema assim que está sendo muito comum, né? E, inclusive, uma delas me disse que fez um tratamento já e não resolveu. Não conseguiu, a médica não conseguiu resolver o problema dela, né? Ela está com HPV. Os óleos essenciais ajudam nesse sentido? Sim, é importante a gente lembrar que o HPV ele não tem cura, né? Então, tudo que a gente pode fazer é ajudar topicamente com as verrugas e também proporcionar a sensação de bem-estar emocional, com o Elevation, com o Balance, ajudar na imunidade com o On Guard, as vitaminas. Mas também tem um estudo muito interessante que mostra a eficácia da melaleuca quando aplicada diretamente nas verrugas. Né? Então, o que nesse estudo mostrava? Eles usavam aquele gel tradicional, secativo ácido, e o gel ele tinha um efeito em 12 dias. E eles também aplicaram em outro grupo a melaleuca pura nas verrugas. E em 5 dias, as verrugas caíram. E em 12 dias, elas cicatrizaram. Mas lembrando que é um quadro de ajuda paliativa, né? Não existem muitos estudos para além disso, porque elas podem voltar. E aí, se elas voltarem, a gente tem que aplicar a melaleuca novamente, tomar o complexo vitamínico, cuidar da nossa imunidade, mas é o máximo, por enquanto, que os óleos essenciais podem fazer nesse sentido. Nesse sentido. Mas bem. Tá, então agora a última perguntinha que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: eu sei que você não é mãe ainda, né? Mas nós que somos mães, né? Mas vai ser daqui a pouco, se Deus quiser, né? Já dá. É assim, quando você está grávida, a preocupação assim, é muito grande em tudo que você vai tomar, né, em prejudicar o bebê, né? Então, os óleos essenciais são seguros para usar durante a gravidez? E outra coisa, e também eles podem ajudar a aliviar assim, as dores do parto? Sim, a resposta é sim, é seguro sim. Se vocês quiserem mais informações, tem uma live comigo no IGVT com a psicóloga e doula Tatiana Nagliatti. Ela já fez mais de 500 partos, ela entende muito do assunto. Ela tem muito conhecimento. Inclusive, essas informações que ela passou, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês.
É claro que as gestantes elas estão mais sensíveis, então elas não vão usar os óleos essenciais assim como nós usamos, né? 5 gotas, 3 gotas, mas elas podem sim usar os óleos essenciais iniciando pela forma aromática e em uma proporção menor. E elas vão ter benefícios incríveis. Por exemplo, eu trabalho com uma nutricionista aqui específica de gestantes. E ela tinha uma paciente com hiperêmese gravídica, que ela vomitava em torno de 8 vezes por dia. Isso estava prejudicando tanto ela quanto o neném. E a gente acrescentou a inalação do óleo essencial de Citrus Bliss para o enjoo e a ingestão de uma gotinha de limão na água bem gelada. E ela reduziu esses quadros, né, de vômito dela de 8 para 2 a 3 vezes ao dia. Então, isso foi incrível, né? Não diminuiu 100%, mas ajudou muito. E para enjoo também, a gente pode sim colocar uma gotinha na mão e passar embaixo da língua de Zengest. E também inalar o óleo essencial de limão no difusor. E em relação ao trabalho de parto, para todos esses mitos que a gente conhece, gente, tem um livro enorme que fala só de óleos essenciais para gravidez, para gestação. Na verdade, não tem só um, tem vários. E ele fala sobre todos esses óleos, inclusive que a sálvia esclareia pode ajudar no trabalho de parto, porque ela ativa a produção ali e ela vai ajudar você nesse trabalho de parto. Você também pode usar o Deep Blue nas costas para quem tem muita dor. É só lembrar de ter um acompanhamento com o aromaterapeuta e confiar que é melhor você usar pequenas dosagens ao longo dos dias do que uma grande dosagem em um dia só. E com certeza você vai ter benefícios incríveis. Com certeza. Pronto, Tabata, eu acho que... Será que alguém tem alguma pergunta a fazer para ter a dúvida com a Tabata? Tem uma que perguntou aqui, a Hirley perguntou: o que fazer para reduzir a oleosidade da pele do rosto? Hirley, eu gosto muito de passar melaleuca. Antes de passar a minha maquiagem, de fazer a minha pele, eu pingo 2 gotinhas de melaleuca e passo. Se você quer equilibrar diariamente, tenha uma melaleuca Rolon, que já vem com óleo de coco, porque aí você passa todos os dias à noite no seu rosto antes de dormir para dar esse equilíbrio na pele. Porque se você passar ela pura todos os dias, sua pele vai começar a descascar, porque ela seca mesmo. Mas muito obrigada, Lu, por estar aqui comigo. Eu adoro sempre conversar com você. Muito obrigada a você, Tabata, pela disponibilidade e poder compartilhar com a gente tanto conhecimento. Muito obrigada, viu? Até o Quem próximo. mais aprende nessas lives sou eu, porque eu tenho que estudar tanto para falar aqui para vocês que é um deleite, tá bom? Tá bom, beijo, até logo. Beijo, pessoal!